Aproveitar algum tempo que temos ainda para a reflexão dessa manhã, no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 46. Foi novamente Jesus a Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia lá um funcionário do rei, um funcionário de Roma, provavelmente um oficial de Roma, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Ao ouvir que Jesus tinha ido da Judeia, onde fica Jerusalém, para a Galileia, onde ficava Caná e onde ficava Cafarnaum, ele saiu de Cafarnaum e foi até Caná da Galileia, onde Jesus estava, para suplicar-lhe que descesse para Cafarnaum para curar seu filho que estava à morte. Jesus lhe disse: enquanto vocês não virem sinais e prodígios, vocês não vão crer. Mas o funcionário do rei insistiu: Senhor, desce comigo a Cafarnaum, antes que o meu menino morra. E Jesus lhe respondeu: pode ir você, volte para Cafarnaum, que o seu filho vive. Ele confiou naquilo que Jesus dizia e se pôs a caminho, e enquanto estava descendo para Cafarnaum, os seus servos saíram ao encontro dele para anunciar-lhe que seu menino estava bem. Então ele perguntou-lhes a que horas ele havia sarado. E lhe disseram que no dia anterior, à 13h, a febre havia cessado de vez, e o pai então comprovou que aquela hora era exatamente a mesma hora em que Jesus havia dito: volta para Cafarnaum que seu filho vive. Este foi o segundo sinal que Jesus fez quando se transferiu da Judeia para a Galileia. Olha, há uma palavra no grego, que é a palavra sunkronos, e que significa, kronos é tempo, sun é o prefixo que significa igual, a hora igual, ou no nosso português, o sunkronos é a mesma hora. Da onde vem uma palavra que em português a gente usa com relativa facilidade, que é a palavra sincronia. Você, quando quer fazer a sincronia de alguma coisa, você quer fazer com que haja uma coincidência ali de horários, uma coincidência de tempo. Você está sincronizando as coisas para que funcionem ao mesmo tempo. O que acontece nesse texto é mais ou menos isso. O menino deixou de ter febre numa sincronia perfeita. Na mesma hora em que Jesus, que era a 13h na nossa linguagem, o que corresponderia a 13h para a gente, na mesma hora em que Jesus disse para aquele oficial romano: pode voltar para Cafarnaum, porque o seu filho está bem, foi a mesma hora que o menino provavelmente tenha aberto os olhos, tenha se levantado, e como era provavelmente bastante jovenzinho, talvez até uma criança, já tenha se levantado da cama e já começado a correr. Quem é pai e mãe aqui sabe exatamente a diferença de um filho que está doente para um filho que está saudável. Aliás, quem é pai e mãe aqui sabe exatamente a diferença de ter fôlego e ter perdido o fôlego, que é o nosso caso. Não é? A gente, nas crianças é que a gente vê o quanto a gente já perdeu de fôlego. E aí, essa ideia da sincronia, eu acho que não acontece só aqui na questão da cura do menino. Mas algumas outras sincronias que estão aqui nesse texto e que servem para a gente aplicar na nossa vida numa confiança das sincronias de Deus. Deus também, ele é muito hábil na maneira como ele faz as sincronias dele, como ele organiza certas coisas. E às vezes isso
foge do nosso entendimento, porque a mente de Deus não é a nossa mente, os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos, como diz Isaías. A maneira de Deus raciocinar é diferente, a visão de Deus é diferente. Para a gente pode parecer que está tudo desordenado. Quando a gente olha com nossos olhos humanos, históricos, temporais, limitados, fragmentados, a gente não vê a amplitude com que Deus vê, a ordenação com que Deus vê, a maneira horizontal como Deus estabelece as coisas. Às vezes a gente não compreende nem acompanha isso. Mas Deus tem uma sincronia também para agir. E aqui nesse texto, como eu dizia, há algumas sincronias, algumas combinações aqui que são fantásticas, que são muito boas, que estão nesse próprio texto, e que eu queria mencionar para vocês. A primeira sincronia que a gente vê aqui é que Jesus tanto está nas horas da festa, quanto está nas horas do luto. Jesus já tinha estado em Caná, numa festa de casamento, e tinha feito o primeiro milagre dele. João divide no seu evangelho 7 milagres. João selecionou 7 milagres que são descritos ao longo dos 11 primeiros capítulos até a ressurreição de Lázaro. Começando com a transformação de água em vinho. João organiza isso por causa dos seus objetivos como escritor, aquilo que ele queria contar e evidenciar e focalizar, e o que ele queria explicar. Então ele organiza do seu jeito 7 milagres, que começam lá com a transformação, diz, e este foi o primeiro sinal feito por Jesus, até a ressurreição de Lázaro, que de todos os que vieram antes, foi o milagre mais estupendo, mais prodigioso, que causou um alvoroço muito maior, um morto ressuscitar depois de 4 dias. O segundo milagre foi logo depois desse primeiro em Caná, quando Jesus estava de volta a Caná. Já tinha ido lá na festa e agora estava voltando a Caná, que era uma vilazinha pequena, para visitar ali seus conhecidos e seus amigos. Quando ele estava em Caná, foi que o oficial que veio de Cafarnaum, que ficava a alguns quilômetros de Caná, se encontra com Jesus e pede o que ele pediu. Então Jesus, que vinha de uma festa, que fez um milagre numa festa para se alegrar, para estender a alegria, entende? Ali Jesus falou, eu não vou deixar essa festa acabar, esse pessoal está tão feliz, está tão alegre, estão comemorando, olha esses noivos, olha esse pai da noiva que está financiando essa festa toda. Está aqui o risco desses convidados saírem dizendo, olha, o vinho era pouco e acabou. Né? E sair falando mal de festa, como todo mundo fala sempre que vai à festa. Sempre critica alguma coisa. O pessoal se esmera para fazer uma festa, mas pode ter certeza, vão sempre sair falando. E naquela hora iam falar que o vinhozinho talvez estivesse ruim, e além de ser um vinhozinho ruim, ainda era pouco, porque não deu nem para o começo. A festa durava 7 dias, de repente lá no 4º, 5º dia, o estoque de vinho já tinha acabado. E aí Jesus diz, não vou deixar essa festa acabar, eles estão tão alegres, estão tão felizes, vamos botar fogo nessa festa, vamos trazer mais vinho, e vinho do melhor. Não vai ser essa porcaria que estavam tomando, não. Vamos logo botar um vinho bom, daquele do Porto. Vinho do Porto. Vamos acrescentar aqui. Jesus participando da festa deles. Esse mesmo Jesus que fez milagre para estender uma festa, saiu de lá e foi para essa tristeza de um pai que estava à beira de perder o filho. Então nós temos um Senhor, nós temos um Deus que se sincroniza nisso. É confortador saber que Deus participa das nossas alegrias, mas também participa das nossas tristezas. Deus está presente nas nossas vitórias e Deus faz companhia nas nossas derrotas. Deus está presente quando ganhamos
E Deus está presente quando temos perdas. É o mesmo Deus com o mesmo amor, com a mesma graça. O Deus da festa de Caná é o Deus do menino que estava morrendo em Cafarnaum. Meu irmão e minha irmã, em qualquer momento da sua vida, embora você não saiba o que vai acontecer, pode ter certeza de uma coisa: o Senhor Jesus estará junto com você lá. Essa é a primeira sincronia. Deus tem essa sincronia de estar nesses momentos conosco, sejam os bons e sejam os ruins. Uma outra sincronia que a gente vê acontecer aqui, quando eles falam lá, quando ele se aproxima, né, e diz para Jesus: meu filho está doente. É claro que ele já sabia de vários milagres que Jesus tinha feito. A gente sabia que não era só esse lá de Caná. O Evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas acrescentam alguns outros milagres que Jesus tinha feito. Então é claro que a fama, principalmente Marcos, mostra isso muito, que a fama de Jesus corria, muito especialmente por causa dos prodígios que ele operava. Então é claro que quando esse homem sai de Cafarnaum e vai até Caná, é porque mesmo em Cafarnaum, Jesus Cristo já havia feito algumas coisas, ele sabia da fama de Jesus, seu filho está à morte, e ele então se desloca de Cafarnaum para Caná e pede esse milagre. E aí Jesus, em vez de dizer para ele assim, claro, não, Jesus aproveita, vira para aquele monte de gente que estava ali, que eu chamo de os devoradores de milagres. Ali naquela curiosidade, oba, hoje vamos ver mais uma obra de mágica. Oba, hoje agora vamos ver aqui quem é o paralítico que vai sair andando. Oba, hoje vamos ver aqui qual é o cego que vai sair vendo. Oba, hoje vamos ver aqui qual é o mudo que vai sair falando. Oba, vamos ver aqui agora qual é o flamenguista que vira vascaíno. Né? Todo mundo ali curioso para ver qual é o grande prodígio que Jesus ia fazer. Aí Jesus olha para aquela turma, olha bem para eles. Se tem uma coisa que Jesus Cristo faz, é olhar bem para a gente. Porque quando ele olha bem para a gente, ele está vendo coisas que ninguém mais vê, só ele é que está vendo. Ele olhou bem para eles e disse: eu sei qual é a de vocês. Se eu não fizer os prodígios aqui, vocês não estão aqui. Vocês só estariam aqui enquanto tem aqui o show da fé. Mas se tirar o showzinho da fé, se for só uma questão de aprender com meus princípios, 90% de vocês se dispersa. Eu sei qual é a de vocês. Se eu não fizer um milagre, vocês não creem. Porque vocês são os devoradores de milagres. Precisam ser alimentados por milagre toda hora. Milagre toda hora. Porque se não tiver milagre, vocês não creem. Eu sei qual é a de vocês. Mas aí o oficial romano insistiu e disse: meu filho está à morte. Essa insistência do oficial romano estava mostrando para Jesus a pureza do seu coração, a necessidade, a tristeza, o drama que aquele pai estava vivendo, a tragédia pessoal que ele estava vivendo. Aí Jesus olhou bem para ele também. E viu no coração dele totalmente o contrário daquela gama de gente, de curiosos que estavam lá só atrás de um espetáculo. Viu no coração dele a tristeza profunda, o medo profundo, o pavor profundo de perder seu filho. E então Jesus diz a ele voltar, que o seu filho estaria bem. Aqui nós temos uma outra sincronia de Deus. Tem aquela primeira sincronia de Deus participar dos momentos bons e dos ruins. Ele participa de tudo. E tem essa segunda sincronia que ele faz entre o milagre, que não é só espetáculo, mas que é a ação da sua graça, quando percebe o nosso coração verdadeiramente angustiado, necessitado. E aqui a gente tem a sincronia desse Deus que sabe diferenciar o que é oba-oba do que é contrição verdadeira.
do que é só curiosidade, do que é só exibicionismo, do que é só a necessidade de fazer um show, e do que é o coração quebrantado mesmo, de fato, cravado pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, e se desmanchando diante disso. Há essa sincronia também, Deus sabe ver isso. Ele é o Deus dos milagres, mas não é obrigado a fazer nenhum milagre. Deus não faz nenhum milagre só porque a gente pede. Deus não se vê obrigado a atender nenhuma expectativa que façamos sobre Ele, fora do que Ele realmente é. Ele não se sente obrigado a se adequar aos nossos caprichos. Não faz isso. Mas Ele sabe reconhecer quando tem ali um coração verdadeiramente contrito, quebrantado, confiante, alcançado pela tragédia e com a mão estendida, buscando no escuro, no tato, segurar a mão de Deus forte. Ele sabe distinguir isso. E há essa sincronia perfeita que ele faz aqui. Há uma outra sincronia que é feita nesse texto quando ele diz para ele, olha, pode voltar para Cafarnaum, seu filho está bem, vá nessa confiança. E aí o texto diz que ele desce para Cafarnaum. E quando ele estava descendo, ele encontra os funcionários dele, os empregados dele, vindo ao seu encontro para dizer que o menino já estava melhor. Essa sincronia perfeita que Deus faz, da sua palavra, descendo até a gente. O Deus Altíssimo, além de todas as eras, acima de todas as galáxias, Criador de todos os universos, acima de tudo que a gente pode imaginar e conceber, e acima do que a gente nem sequer pode imaginar e nem conceber. Esse Deus no seu trono de absoluta glória e de majestade absoluta, sincroniza a sua glória descendo a Cafarnaum, descendo até nós em Cafarnaum. João falava dessa palavra, não é? A palavra de Deus que desceu até aquele servo em Cafarnaum. Ele começa, o Evangelho de João começa falando esse logos, que é a palavra grega para palavra. Algumas versões trazem verbo. Esse logos, que era o sentido de todas as coisas e que se encarnou e se fez um de nós, esse logos que João apresenta no capítulo 1, é esse logos, é essa palavra, na palavra de Jesus, volte, que seu filho está bem, a palavra de Jesus indo até Cafarnaum, não ele. Ele não desceu até Cafarnaum, foi a sua palavra vai onde houver gente necessitada da sua palavra. Ele desce até a nossa Cafarnaum, a sua palavra nos alcança onde estivermos, ela nos toca onde estivermos, ela nos quebranta onde estivermos, ela nos ensina onde estivermos. Em qualquer Cafarnaum que estivermos metidos, a palavra de Deus desce, porque o amor de Deus desce até nós. Das suas altíssimas altezas, das suas altitudes mais altas, a palavra de Deus vem e desce para a nossa Cafarnaum. E nos alcança naquilo que precisamos ser alcançados pela sua graça e pelo seu amor, a essa sincronia do Deus majestoso e altíssimo que nós adoramos, para esse que habita dentro de nós, o Deus de toda a glória habita dentro de você, porque ele veio para a sua Cafarnaum, ele desceu para a sua Cafarnaum. E para terminarmos, aqui uma última sincronia só que eu queria mencionar, quando ele está falando aqui então que o servo desce, recebe a notícia que
que o filho estava bom, aí chega na sua casa, realmente o garoto estava lá recuperado, e aí o texto termina dizendo que ele creu, acreditou nele e com ele toda a sua família. Essa é outra sincronia fantástica que Deus faz. Atingindo às vezes uma família toda, um grupo todo, através de um indivíduo. Essa sincronia entre o indivíduo e sua família, o indivíduo e sua vizinhança, o indivíduo e seus colegas de trabalho, o indivíduo e seus colegas de estudo, o indivíduo e o lugar onde ele reside, com quem ele convive. Essa sincronia perfeita que Deus faz, usando, por exemplo, a sua vida para abençoar a sua família de alguma forma. Não foi só aquele homem que creu, que foi abençoado, mas o seu filho, a sua esposa, quem sabe lá houvesse outros familiares. O fato é que o texto diz a família inteira veio a crer. Porque Deus faz essa sincronia. Através de nós, como indivíduos, Ele alcança grupos. E a gente não tem nem como medir isso. O testemunho que você dá junto à sua família, ou junto aos seus colegas de trabalho, ou junto a... Olha, não tem como medir isso. Ontem eu estava na posse do pastor Newton, na Igreja da Liberdade. Eu encontrei com Dona Zênia, mandou um abraço grande aqui para a igreja. E aí no finalzinho do culto, eu fui procurado por uma dona e uma senhorinha ali, que estava com ela, e ela veio e falou: olha, pastor, eu vim aqui hoje, eu não tenho nem nada a ver com o pastor Newton, mas eu vim aqui hoje porque eu soube que o senhor ia pregar aqui, e eu trouxe essa amiga minha para conhecer o senhor. Eu passo o áudio da sua reflexão para ela. E ela tem um grupo de terço, que eles rezam o terço toda semana, e antes de começarem a rezar o terço, eles ouvem o seu áudio. Aí a doninha, com aquele olho dela cravado em mim, um sorriso bonito, a beça, chega e fala: olha, eu vim aqui para conhecê-lo, e é isso mesmo. Eu sou da paróquia tal, eu não me lembro mais que paróquia que ela falou. Então a gente tem o padre lá na paróquia, mas eu queria dizer que o senhor é o pastor do nosso terço. Aí eu falei para ela: que coisa boa, mas que privilégio meu, que bom saber disso, que eu estou participando do terço junto com vocês lá. E ela feliz da vida e dizendo da maneira como eles, agrupados ali para rezarem o terço, estão ouvindo o Evangelho, estão ouvindo sobre a graça de Deus. Vai medir uma coisa dessa, você não tem nenhum controle sobre como essas coisas acontecem. É essa sincronia formidável de Deus, usando uma pessoa para alcançar um grupo, e esse grupo, cada um desse grupo alcança outro grupo, e a coisa vai assim, de maneira ilimitada. É só a gente colocar a vida nas mãos de Deus e dizer: me usa, Senhor, me usa e deixa acontecer, me usa e deixa rolar, me usa e seja lá o que Deus quiser, literalmente. E Deus vai usando, e Deus vai fazendo essa sincronia que Deus faz. Nós temos um Deus que faz sincronias na nossa vida. E vai continuar fazendo, até o final. Quando Ele fizer a última sincronia, a sincronia última, derradeira, em que Ele vai pegar a gente morrendo e fazer a sincronia de encontro com tudo que Ele prometeu para a gente. Então a nossa vida é esse desfile de sincronias de Deus que a gente às vezes não consegue entender. Mas Ele faz e vai continuar fazendo. Que você, que o seu lar, que a sua casa, que a sua vida sejam um campo aberto para todas as sincronias que o Senhor venha a fazer em você. E que o Senhor assim abençoe você.